estamos aqui. Nos rendemos, Senhor, aos teus pés. E reconhecemos, ó Deus, que tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és, ó Deus, o nosso socorro bem presente, Deus. Mesmo em momentos como este, Senhor. Ó Deus, um mesmo fato, Senhor. Uma pandemia, uma crise que se instalou em todo o mundo. Mas cada um tem vivido essa realidade ao seu modo, de acordo com as suas circunstâncias, suas situações. Mas todos nós temos algo em comum, Senhor. É de Ti que nós precisamos. É em Ti que nós encontramos o refúgio, Deus. Porque não importa como esta realidade tem batido a porta de cada um de nós. A insegurança, a dúvida, o medo toca o coração de todos. Porque todos nós estamos sujeitos a essas consequências. Mas nós temos em Ti o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa torre forte, em quem nós podemos nos refugiar, Senhor. Por isso nos rendemos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a nossa total dependência de Ti. E não somente entregamos dízimos e ofertas diante da presença do Senhor, consagrando esses dízimos, essas ofertas, para que a obra do Senhor continue sendo feita, para que a Tua palavra, o Evangelho, as boas novas do Evangelho de Jesus, alcance aqueles que estão perdidos, alcance aqueles que estão sem esperança, alcance aqueles que mesmo talvez rodeados de riqueza, sentem-se inseguros, porque a verdadeira segurança só encontramos em Ti. Só encontramos em Ti, Senhor. Por isso, mais que dízimos e oferta, nós entregamos, acima de tudo, a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso coração, a Ti, Senhor, a Ti. Nos rendemos a Ti, ó Deus. Nos rendemos a Ti, Senhor. E eu queria que você pensasse, você já observou o céu? A terra? Tudo que há? Já observou o mar? Tudo que há também? Existe algum outro Deus que tenha criado coisas tão maravilhosas? O profeta Isaías declara: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Então adoremos a Ele. E nós vamos declarar: é nele que nós nos alegramos, e a Ele nós bendiremos. E se você pode, eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Não se preocupe, você não precisa se aproximar do outro, mas você pode ficar de pé. Cante com todo o seu coração. Declare isso. Declare, apesar de toda luta, apesar de dificuldade, apesar de toda incerteza, eu me alegro e bendirei para sempre o nosso Deus. Amém? A ti bendirei.
ti, Jesus. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Deus. Protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. E tu sabes, ó Deus, verdadeiramente tu és o nosso refúgio. Como, Senhor, como iremos a um outro caminho senão ao Senhor? Como Pedro, Senhor, nós já entendemos. Não há outro caminho. Não há outro Deus a quem nós possamos recorrer. Não há outro Deus em quem nós possamos nos abrigar. Tu és o nosso abrigo. Tu és a nossa torre. Tu és, ó Deus, a nossa segurança, Senhor. Oh Deus, e é a tua palavra que diz que podem cair mil de um lado, 10.000 de outro, mas nós não seremos atingidos, Senhor. Ainda que a nossa carne seja atingida, ainda que os nossos bens sejam atingidos, a nossa vida, ela está guardada no Senhor. Porque a nossa vida é muito mais do que esse corpo, do que essa carne. A nossa vida é muito mais do que aquilo que possuímos aqui, Senhor. Porque isso tudo ficará, isso tudo passará. Mas a nossa vida, a vida abundante que recebemos de Jesus, ela irá conosco à eternidade. E para sempre estaremos contigo. E ali bendiremos o teu nome para sempre. Ali, Senhor, não derramaremos nem uma lágrima sequer. Não perderemos nenhum ente querido. Porque ali, a vida plena no Senhor. Te louvamos, adoramos, bendizemos o teu nome. Glorificamos a ti, Deus. Entregamos a ti as nossas vidas, o nosso louvor, a adoração que a ti prestamos. Porque somente tu és Deus e somente tu és digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, a rendição completa da nossa vida e do nosso ser. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o nome do Senhor. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Boa noite, graça e paz a todos vocês, aqueles que podem nos acompanhar através da internet, aqueles que aqui estão
Estamos gratos ao Senhor por sua bondade, sua graça. Quero expressar aqui a nossa alegria. Parece-me que precisa alguma coisa do retorno aqui. Expressar alegria porque a gente vem ao domingo, o culto. Então, grande alegria desta igreja, sabendo que você estava tão longe, no lugar em que, de fato, o Covid estava agindo de uma forma tão violenta. Então, para aqueles que não sabem, a Letícia chegou da Itália e, graças a Deus, está entre os seus, podendo desfrutar do cuidado da família. Final do culto, nós vamos orar agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa diaconisa, irmã Unícia, graças a Deus por mais um ano de vida. O Deus da Bíblia é o Deus que surpreende, faz além. Vamos orar agradecendo também ao nosso Pai, porque Ele é aquele que abre portas, né? E em meio a toda essa realidade, amanhã o nosso irmão Tiago já inicia, embora a princípio, temporariamente, mas sabemos perfeitamente que o Deus da Bíblia é aquele que age e faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu também quero aproveitar esse momento para parabenizar o Ministério Infantil, as nossas irmãs que já têm se mobilizado e, sinceramente, está sendo muito interessante aquilo que a gente tem podido ver. E na semana passada ou retrasada, eu posso recordar que ouvi um feedback de duas crianças que a mãe passou exatamente todo o material, fez com essas crianças e elas fizeram atividade e devolveram para a igreja, mostrando que fizeram atividade e que decoraram os versículos. Então é motivo de louvarmos, exaltarmos, adorarmos o nosso Deus. E nessa noite eu quero pensar com os queridos e amados irmãos acerca de uma verdade necessária e que talvez neste tempo tenhamos que pensar um pouco mais. E eu quero convidar você a que pensemos juntos, vendo a vida da perspectiva do Salmo 73. Nós cantamos em parte um pouco dessa verdade quando cantamos Há um caminho para adoração, pedindo ao Senhor que abra os meus olhos para que eu possa ver. Então você, por gentileza, que está aqui, é convidado a abrir sua Bíblia, assim como você que está aí na sua casa, se você pode, convido você também a deixar a sua Bíblia aberta. E eu quero que você considere comigo a sua maneira de olhar a vida. Você consegue, de fato, compreender a vida da perspectiva bíblica? Eu gostaria que por um instante você considerasse isso. Eu consigo olhar a vida da ótica, do ponto de vista bíblico. Você tem planos bíblicos para enfrentar os seus problemas? Normalmente nós vemos as pessoas diante das situações e dificuldades tomando decisões. E na maioria das vezes, decisões no calor das emoções. No calor das emoções, decide-se se separar, decide-se mandar o filho embora, decide-se pedir conta. É assim, no calor das emoções. A minha pergunta é, você hoje que me ouve, você tem planos bíblicos para enfrentar os problemas que você tem experimentado? E é o Salmo 73 que eu quero que a gente pense um pouco sobre ele. E com base neste salmo, eu quero já que você entenda que é impossível você entender a ação de Deus. Observe o que eu estou dizendo para você. É impossível você entender a ação de Deus, é impossível você ser bíblico diante dos desafios, quando a eternidade é desconsiderada, é deixada de lado. Entenda.
Estou dizendo e quero repetir, é impossível. Você que está me ouvindo, entenda, você não compreenderá, você não entenderá a ação de Deus, o projeto de Deus na sua vida. Você não conseguirá ser bíblico, se distanciando dos seus problemas, uma vez que você não leva em consideração a eternidade. E talvez a questão é, qual é o meu olhar para a eternidade? Qual o lugar que a eternidade tem na minha vida? Ou eu vivo? Olha, vivo para lá. Eu não me importo com isso. O importante, como estamos cientes, o importante é o aqui e agora. O importante é o prazer que isso vai me oferecer. O que importa é isso. E, lamentavelmente, nós vivemos uma geração que está presa a esta verdade. O que importa é o prazer. Olha, isso é bacana, isso é interessante, isso é suave, isso me deixa zen. E esse texto vai nos ensinar exatamente que existe um equívoco. Então, já quero que de antemão você compreenda, entenda. É impossível compreender e entender a ação de Deus. E talvez seja esta a razão que eu esteja falando para algumas pessoas nessa hora que vivem em crise. Porque elas não conseguem compreender, elas não conseguem conceber a ação de Deus. Mas e por que razão? Elas estão presas aqui. Tudo para elas vale somente aqui. Não existe uma perspectiva de eternidade. Salmo de número 73 vai nos dizer exatamente da necessidade de mudarmos o nosso olhar. A vida parece radicalmente diferente quando vista da perspectiva da eternidade. E talvez por isso, para algumas pessoas, os crentes são muito loucos. Eles conseguem, no momento fúnebre, cantar. Os crentes são doidos. Mas por que o crente canta no momento fúnebre? Por que alguém é capaz de enterrar um parente cantando Deus cuida de mim? Porque o nosso olhar não está preso aqui e agora. A nossa visão é que tudo isso aqui é transitório, vai passar. É por um momento apenas. A nossa pátria não é esta daqui. Talvez seja necessário que você diga assim para a pessoa que está aí do seu lado, ou alguém que está do seu lado na sua casa. Olha, diz assim, irmãozinho, a sua pátria não é aqui. Por favor, diga isso para o seu querido irmão. Amados, quando vivemos com a perspectiva da eternidade, sabe o que acontece? Os problemas são diminuídos. E pode parecer algo muito ingênuo. É algo que talvez não tenha sentido. Olha, quando vivemos com a perspectiva da eternidade, os nossos problemas, as nossas dificuldades são reduzidos. E por que razão? Por causa do nosso olhar, o nosso foco. Nós não estamos presos no aqui e agora. Se nós temos uma perspectiva da eternidade, a vida é simplesmente uma gota. É só uma gota. Estamos aqui cumprindo um propósito. Mas a nossa pátria, de fato, como diz a Bíblia, não está aqui. E aí eu quero que você acompanhe comigo Salmo 73, versículos de 1 a 8 a princípio. Asaf diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja. Observe bem, o homem de Deus que reconhece, que não nega, ele admite aquilo que falta muitas vezes em nossas relações com o Senhor. Eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade
Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Observe o olhar de Asaf, a sua perspectiva até este momento. Ele olha para os ímpios, a realidade dos ímpios, e ele simplesmente, é impulsionado, é movido para a inveja. Ele tem exatamente uma ilusão. Ele está equivocado, mas é exatamente o sentimento dele. Ele tem uma compreensão equivocada. É o que acontece. E eu quero, portanto, de antemão dizer para você que o Salmo 73 vai nos ensinar sobre a importância de vermos a vida do ponto de vista da eternidade. Gostaria de encorajar você a passar a ler esse texto com outro olhar. Não simplesmente com aqueles que estão com os olhos presos a esta vida. E o Salmo, portanto, vai nos apresentar diretrizes, irmãos, que são práticas e que precisam ser usadas. Aí que está. Muitos de nós temos o conhecimento do texto sagrado. Mas a questão é que este conhecimento, essas informações, ficam aqui. Elas precisam escorrer, elas precisam vir para o coração, elas precisam mudar a nossa maneira de viver. Eu dizia para alguém nesta semana, perguntando exatamente o seguinte: qual o efeito do texto sagrado na sua vida? O que esses ensinos têm mudado? Precisamos parar para pensar, irmãos, a quantas pessoas dentro das igrejas que carregam este livro, citam este livro, mas, no entanto, não consegue se perceber nenhum tipo de mudança. O texto sagrado, ele muda, ele transforma. O Espírito Santo usa exatamente o texto para mudar e transformar as nossas vidas. E qual o contexto do Salmo 73? Encontramos, portanto, Asaf descrevendo a sua experiência. Experiência essa que muito provavelmente todos nós em algum momento já vivenciamos. Olhamos para determinada situação e tiramos as nossas conclusões. Começamos a fazer interrogações. Deus, é interessante. Meu vizinho é ímpio. O meu vizinho é alguém que está nessa e nessa condição. Mas ele parece que vive tão bem. Ele tem uma vida tão tranquila. Asaf está descrevendo a sua experiência, as suas dificuldades a olhar e avaliar a vida de algumas pessoas. E não é verdade, irmãos? Não olhamos para algumas pessoas e nos parece que elas estão tão tranquilas. Nos parece que elas estão tão bem, elas são tão controladas financeiramente, elas conseguem tratar os filhos de uma forma tão amável, que parece que nós não conseguimos. Mas, com base no texto, de fato, somente parece. E aí vem a questão, como entender o aparente sucesso dos ímpios? Como entender? E como entender o sofrimento daqueles que são bons? Pelo menos aos nossos olhos, e quando eu falo de bons, não por natureza, porque Jesus disse, não há ninguém bom. Mas aqueles que já experimentaram do fruto do Espírito, em que a bondade está sendo desenvolvida, como entender? Será que você já conseguiu compreender por que os ímpios prosperam? Será que isso traz a você questionamentos, dificuldades? Asaf está dizendo da sua dificuldade. O Salmo, portanto, foca nessa questão que é crucial, irmãos, mas o Salmo também nos oferece diretrizes que são práticas para entendermos as circunstâncias da vida. É interessante, ele vai nos dar instruções, orientações práticas para entendermos as circunstâncias. E Asaf está dizendo, por que, Senhor? Observe que ele inicia clamando por socorro em meio à aflição. Este homem está clamando por socorro. Deus, socorre-me, porque grande é a minha aflição. Mas nós encontramos um homem que está confuso.
Um homem que está cheio de dúvidas, um homem que está com medo, um homem com inveja. Olha, observe que talvez, muito provavelmente, sentimentos que já rondaram o seu coração. Medo, talvez o medo está presente. Dúvidas, são tantas as dúvidas, são tantos os questionamentos, inveja. Estou confuso. E Asaf está vivendo e experimentando exatamente isso. Está experimentando isso. Mas quando nós olhamos para os salmos, eles vão nos revelar algo que talvez tenhamos que também considerar. Normalmente, as pessoas dizem assim, olha, Deus está no controle. E este tem sido um tempo do qual temos dito isso tantas vezes. O pastor chega aqui no púlpito e diz, Deus está no controle. Mas, irmãos, esta afirmação, ela pode estar na condição de algo simplesmente banal, que não expresse confiança em Deus. Simplesmente algo banal. Todo mundo diz, olha, Deus está no controle. Será que quando você e eu estamos afirmando Deus está no controle, isso está sendo de fato uma expressão de alguém que confia? Alguém que acredita no controle, na soberania de Deus? Quando nós olhamos para este salmo, a gente vai perceber isso. A experiência do servo do Senhor, irmãos, nem sempre é maravilhosa. Nem sempre. Mas, lamentavelmente, nós hoje temos um evangelho chamado da prosperidade, um evangelho cruel. E que muitos líderes estão usando os púlpitos para destruir com a fé das pessoas. Olha, a experiência dos servos do Senhor nem sempre é maravilhosa. Há experiências dolorosas. Domingo retrasado, eu falava da experiência de passar por 6 abortos, de ter que sepultar uma filha. Então, nem sempre a experiência do servo do Senhor é maravilhosa. Nós temos, sim, momentos maravilhosos, gostosos, quando estamos adorando a Deus, quando estamos, de fato, vendo realização de sonhos. Mas a vida e a dinâmica da vida não se dá simplesmente disso. Dá de dores, de perdas, dificuldades, aflições. E Asaf está exatamente dizendo para nós dessa sua dificuldade. Portanto, o Salmo 73 vai mostrar luta na alma. Uma luta, uma angústia. Mas ao mesmo tempo o Salmo vai nos mostrar um processo, irmão, de resolução. Conflitos sendo resolvidos e a paz sendo estabelecida no coração. Nós temos um homem que, ao final, vai falar da paz. Vai falar daquilo que ele está experimentando como resultado da ação do Senhor. E diante, portanto, dessas afirmações, eu quero que a gente pense, examinando assim, o nosso foco. Qual é o nosso foco? Para algumas pessoas, felicidade tem a ver com as realidades físicas, as realidades externas, as realidades do presente. Para algumas pessoas, a felicidade tem a ver com isso. Mas eu te pergunto, isso é verdade? Quantas pessoas que você vê em revistas sendo publicadas, tão bem financeiramente, mas falam com todas as letras da sua angústia, da sua tristeza, das suas decepções. Tantas são as pessoas que relatam exatamente isso. Eu sei que ao mesmo tempo, meus irmãos, é difícil compreendermos que Deus é bom, mas Ele não nos dá uma vida boa. Difícil isso, né? Que bondade é esta? Que Deus bom é esse? Ele não me dá uma vida boa. Mas o que é uma vida boa para você? Interessante que Asaf inicia dizendo assim, olha, na verdade Deus é bom. A grande verdade, amados, é que nós reduzimos o propósito e as promessas do Evangelho simplesmente à felicidade aqui na terra. Pegamos exatamente aquilo que é o propósito de Deus, o projeto de Deus, as promessas do Senhor,
E nós queremos simplesmente reduzir as nossas experiências nesta terra, a minha experiência pessoal, o meu presente. Olha, independente daquilo que você já sabe da minha vida, posso te dizer uma coisa: você só tem conhecimento de uma página da minha vida. Meu Deus, assim como o seu Deus, certamente Ele está construindo a sua história, Ele está escrevendo a sua história. Você sabe, talvez, de algumas coisas das quais você diga assim: poxa, coitadinho dele. Sua história, saiba disso, ela ainda não terminou. Deus está escrevendo a sua história. Você acredita nisso? Deus está escrevendo. Deus está realizando aquilo que Ele tem como projeto. Mas a grande verdade é que nós perdemos de vista o plano que Deus tem, o foco dele para as nossas vidas. Perdemos de vista aquilo que é o plano maior. E o plano maior não tem a ver com você e comigo, irmãos. Olha, desde o Velho Testamento, tudo converge, tudo é direcionado para Jesus. Não tem a ver comigo e você, mas lamentavelmente, até nas letras das nossas canções, a gente percebe em tantos momentos o homem sendo colocado no centro. Olha, não é você o centro das atenções, não sou eu, não somos nós. Tudo converge para o Senhor. O texto bíblico vai dizer assim: olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dá para entender? Mas quando nós não temos exatamente este olhar, aí nós ficamos frustrados, decepcionados, porque Deus não fez aquilo que nós gostaríamos. E a grande verdade é que Deus está agindo para mudar radicalmente o seu coração. Talvez você possa não entender aquilo que você tem experimentado, as crises, os conflitos, as perdas. Deus está trabalhando em tudo isso com um propósito: mudar o seu coração. Talvez você tenha que olhar até a sua decepção, a sua demissão. Deus usando as circunstâncias com um propósito. E ao perceber do quanto que Ele precisa mudar em mim e em você, Ele vai, sim, tendo ações, movimentando-se, porque o alvo dele é mudar de maneira radical o seu e o meu coração. Foi por isso que ele disse para Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então, enquanto de fato Deus não compreender, não concluir, a missão está cumprida. Ele realmente tem se tornado um servo parecido com Jesus. Não é isso que talvez por 11 anos você ouve eu dizer neste lugar? Olha, por incrível que pareça, independente daquilo que você pensa de você mesmo, a palavra de Deus vai nos dizer que o propósito maior de Deus é tornar você e eu filhos semelhantes a Jesus. E aí a minha pergunta é: quando você considera por um instante a sua vida, você consegue perceber alguns pontos de semelhanças da pessoa de Jesus? Olha, talvez algumas dores, talvez algumas angústias tenham a ver com isso. Tem a ver com isso. Este propósito, Ele quer tornar você e eu em filhos semelhantes a Jesus. Mas eu quero destacar o que está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Observe bem, 2 Pedro 1, 3 e 4. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Vou repetir, atente para isso. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. O propósito de Deus, a princípio, parece bem interessante.
Olha, preocupado com todas as nossas necessidades. E isso realmente é algo fabuloso. Mas, no entanto, meus amados, à medida que o seu foco, ele é individual, o seu foco é temporal, é físico, você não entenderá também o plano e o projeto de Deus. À medida que o seu foco, você está pensando apenas em você? Seu foco é individual? Você está pensando apenas na sua necessidade? O texto vai nos dizer que estamos com isso equivocados. Nós não entenderemos o plano de Deus. Portanto, ao dizer que Deus nos deu tudo aquilo que precisamos, este Pedro não está dizendo tudo o que precisamos para satisfazer o nosso próprio ego. Ele não está falando disso. Deus não está preocupado com as minhas necessidades, simplesmente, do meu ego, a minha felicidade. É interessante que Paulo vai ter uma visão dizendo assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Olha, aquilo que é necessidade, aquilo que realmente precisamos, não tenha dúvida, Ele vai suprir. Porque Ele é o Pai que cuida, o Pai que se importa e, portanto, Ele suprirá as nossas necessidades. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que muitos de nós temos fixado o nosso olhar naquilo que é visível. Observe o que Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 4:18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Nós fixamos o nosso olhar não naquilo que se vê. 2 Coríntios capítulo 4 está exatamente este registro, versículo 18. Mas a pergunta é, considerando, por exemplo, o que estamos vivendo, uma pandemia, é um fato, é uma realidade. Mas o meu olhar está simplesmente fixado nisso? Será que eu consigo ter um olhar ao ponto de enxergar a eternidade que me é prometida? Ou isso simplesmente parou a minha vida? Em relação à minha fé, eu tenho recuado, eu retrocedi. Paulo diz, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. E por que razão? Interessante que o próprio texto vai apresentar para nós algumas razões que são realmente razões convincentes, porque Paulo toma essa decisão. Primeiramente, meus irmãos, Paulo não fixou seus olhos naquilo que é visível, por causa daquilo que Deus estava fazendo. E talvez seja uma pergunta, nesta hora, a considerar. Será que eu tenho tido a capacidade de ver, enxergar o que Deus realmente está fazendo? Não aquilo que eu quero que Ele esteja fazendo, não aquilo que eu simplesmente penso. O que Deus realmente está fazendo nesta hora, na sua vida e através da sua vida. Ou Ele simplesmente está com os braços cruzados, indiferente à sua necessidade, à sua realidade? O que Deus está fazendo? Este Paulo toma, portanto, esta postura e decisão por ser capaz de enxergar. Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Será que você tem conseguido enxergar esta realidade, este fato? E Paulo diz exatamente isso. Ele está fazendo. E diante disso, é importante que eu e você entendamos as provações que experimentamos, as perdas que experimentamos e vamos pontuando, não são resultados, irmãos, da omissão de Deus, do erro de Deus. Olha, tudo isso faz parte do processo. E talvez é algo doloroso ouvir, dizer assim, irmã Elisene, as perdas que você experimentou fazem parte do processo de Deus. Mas isso é quando nós conseguimos ter um olhar
olhando da perspectiva da eternidade. O meu Deus está trabalhando na minha vida. Eu talvez possa desconhecer quais são as minhas reais necessidades, o que Deus precisa tirar em mim, o que Deus precisa arrancar de mim. Um homem arrogante, um homem prepotente, um homem que tem prazer em humilhar, o que Deus precisa arrancar de mim? E talvez a pergunta, o que Deus precisa modificar em você? Em alguns momentos, talvez seja necessário a dor. Talvez seja necessário perdas em todos os sentidos. E eu posso estar tão somente fortalecendo e confirmando isso com você, quando a experiência de Paulo, ele vai nos dizer com respeito ao espinho que Deus permite estar na sua carne. Mas Paulo diz, olha, ele fez isso exatamente com o propósito, ele consegue compreender. O espinho na carne, a fim de que eu não me torne agora um homem, olha, totalmente dominado pela minha vaidade. Eu não me torne orgulhoso. Deus coloca o espinho para que eu realmente possa perceber a minha natureza, a minha inclinação, a minha tendência. Então, mais uma vez, insisto em dizer a você, as suas experiências ruins e traumáticas não são resultados dos erros de Deus, da omissão. Deus foi omisso, Deus foi indiferente. Não, amado, entenda, o que você está passando faz parte do projeto de Deus e do processo dele na sua vida para mudar você. Você acredita nisso? Faz parte. Então, talvez diante disso, tendo essa visão e compreensão, a gente tenha que parar de murmurar, de reclamar, de achar que assim, poxa, olha, a vida do vizinho que é interessante, a vida dele que é bacana, a minha vida é um lixo. Talvez eu tenha que parar para olhar mais para a minha vida e dizer assim, Senhor, nossa, o Senhor fez na minha vida é algo extraordinário. Eu dar valor àquilo que Deus tem feito em minha vida. Nossa tendência, na verdade, é trocar essa esperança do Criador para colocarmos uma esperança na criatura. É o que você vai encontrar em Romanos capítulo 1. Os homens estão exatamente voltados para a criatura e simplesmente dão as costas para o Criador. Mas não é isso que a gente vê? Não é isso no nosso dia a dia e às vezes nós próprios, porque o médico diz algo e acabou meu dia, acabou meu mês, eu estou arrasado. Mas Deus diz todas as manhãs, dizendo para mim, Evaldo, eu sou contigo. Evaldo, eu sou teu Deus. Olha, eis que estou contigo todos os dias, Evaldo, até a consumação dos séculos. E isso parece que não tem nenhum valor, não tem nenhum efeito, não vale nada. Mas o médico disse assim, olha, pastor, estou achando que a gente vai precisar fazer uma investigação, que tem um negócio aqui um tanto complicado. Acabou, estou arrasado, estou destruído. Que visão que eu tenho, que perspectiva de eternidade. Eu estou preocupado simplesmente com aqui e agora. Como é que eu estou dizendo que Deus está no controle, então? As minhas afirmações são banais. São banais, não são a expressão de alguém que confia em Deus, que sabe que Ele está no controle. E diante disso eu sei que a gente precisa realmente pensar e considerar as nossas afirmações. As nossas provações não são acidentais, mas são meios dos quais Deus está trabalhando para mudar a nossa vida. E é diante delas, meus irmãos, que a vida de Jesus se revela. A vida de Jesus se revela em meio às nossas provações. E eu não sei o que você tem podido descobrir de Deus. Eu não sei o que você tem podido descobrir do amor de Deus nos momentos das suas provações. Mas é interessante que em meio às provações, em meio a essa experiência tão dolorosa, que Jó vai dizer assim, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha, Senhor, eu te conheço realmente de uma forma muito mais profunda.
diante das provações, Paulo vai dizer, semelhantemente, ninguém pode negar uma experiência profunda com o Senhor. O Senhor se revela em meio às nossas provações, independente de como elas sejam, porque o alvo dele é exatamente não a abundância das coisas terrenas, mas Ele quer realmente fazer abundar a nossa esperança em Deus. Ele quer que a nossa esperança, ela possa ser cada vez maior. Alguém que tem confiança, alguém que tem experiências profundas. Deus, portanto, quer fazer abundar a nossa esperança na eternidade. Mas às vezes estamos preocupados e as pessoas estão sempre prontas para testemunhar a sua prosperidade material. Aquilo que tinha, olha, eu não tinha nada, e agora eu tenho uma frota de carros importados. Como se Deus estivesse de fato preocupado e prometendo essas coisas. As pessoas estão, lamentavelmente, com seu foco aqui e no agora. Mas eu quero destacar também que Paulo, ele não fixa os seus olhos naquilo que é visível, irmãos, porque com base no próprio texto, aquilo que é visível, aquilo do mundo físico é passageiro, é temporal, vai passar, e Paulo tem esta compreensão. A esperança nas coisas do mundo é, meus irmãos, na melhor das hipóteses, uma esperança fútil, na melhor das hipóteses. É fútil, é passageiro, é temporário. E Paulo diz, olha, vai passar. Isso é passageiro. E, portanto, nós não iremos colocar o nosso olhar naquilo que se vê, porém, naquilo que não se vê. E, por fim, quando a sua vida está fundamentada nas coisas desta vida, você só vai evidenciar o quanto que você está totalmente distante daquilo que é o projeto do Senhor para a sua vida. Mas este Paulo também não fixou os seus olhos naquilo que é visível por causa da realidade da eternidade. Observe que Paulo caracterizou sua vida neste mundo, no mundo caído. Ele diz assim, olha, tudo se resume numa aflição leve e momentânea. E pode parecer algo muito louco. Algo muito louco. Se alguém talvez vai analisar, trabalhar em análise com Paulo, vai dizer assim, olha, esse cara é louco. Por quê? Paulo, você está relatando que em relação a algumas pessoas, 2 Coríntios 11, 23, ele diz assim, em açoites, mais do que todos eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Estou aqui fazendo um resumo daquilo que Paulo experimentou. Alguém que é dado como morto numa praça pública. Perigo de morte. Um homem que foi preso várias vezes. Um homem que é açoitado várias vezes pelos romanos. Mas ele pega toda essa experiência e ele diz assim, gente, tudo isso é simplesmente considerado leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Nós olhamos para as nossas experiências e parece que em relação às demais pessoas, ninguém nunca passou por isso, ninguém nunca vai passar. Paulo diz assim, olha, leve e momentâneo. E por que razão Paulo consegue ter esta percepção e esta compreensão? Paulo pega tudo isso e é como se Paulo estivesse colocando tudo isso em uma balança. Tá, vamos pontuar e colocar nesta balança aqui. Perigo de morte, açoites. Ok, vamos colocando todas as experiências. Agora vamos colocar deste outro lado. As promessas de Deus para a minha eternidade. A glória que será revelada. E Paulo diz assim, olha irmãos, é incomparável. É incomparável. E a minha pergunta é, qual o seu olhar?
em relação ao que você tem experimentado? Será que é terrível demais? Será que nem Jesus suportou o que você está suportando? Em alguns momentos parece isso, dá ideia. Olha, esse sofrimento nem Jesus suportou. E a gente sabe que não é verdade. E Paulo diz, leve e momentâneo, leve e momentâneo. Portanto, meus irmãos, quando comparamos a eternidade com a glória que está para ser revelada, não há como não reconhecer que tudo isso, como diz o texto, é transitório, é leve e momentâneo. E, portanto, há um contraste entre a vida sendo vista do ponto de vista de Salmo, ou do Salmo 73, e a vida sendo vista do ponto de vista de 2 Coríntios 4, versículo 18. Contraste. São duas realidades. E o que é que difere? O foco. O que é que difere? O foco. E talvez aí a questão está: onde está o seu foco? Onde está o seu olhar? Você tem conseguido ver a vida da perspectiva da eternidade? Ou o sofrimento está sendo tão violento que você entende que não dá para suportar? Não dá para suportar. Como a eternidade influencia a sua maneira de ver a vida? Como influencia? Ou ela, olha, não tem nenhuma influência. A minha maneira de ver a vida é esta aqui. Se eu perder essas coisas, acabou a vida para mim. Eu perdi. Amados irmãos, Deus eterno diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Dá para você entender? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus tem preparado, meus irmãos. Deus tem preparado para a sua igreja. Deus, de fato, é aquele que tem trabalhado. Jesus diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele fala, e eu vou preparar o lugar. Mas a gente tem conseguido viver exatamente tendo essa perspectiva? Como estamos vendo a vida? A eternidade, na verdade, nos confronta com a ilusão da permanência da criatura. Somos confrontados e por isso, então, precisamos pensar na eternidade, porque somos confrontados com esta ilusão. Queridos, a Bíblia diz que o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Entende? O mundo passa. Paulo tem esta visão, Paulo tem essa compreensão. É passageiro. Portanto, é importante que consideremos a eternidade, porque ela vai nos confrontar com esta ilusão. E eu quero concluir dizendo, meus queridos e amados irmãos, aquilo que o ímpio tem adquirido, que talvez tenha enchido os nossos olhos, tenha mexido com os nossos corações, aquilo que aconteceu com Asaf. Gente, eles têm prosperado, eles estão crescendo, e eles estão crescendo, pastor, é minha indignação, que é de forma desonesta. Mas você está esquecendo, e você não está levando em consideração que com base no texto bíblico, com base naquilo que nós podemos ver na própria ciência, aquilo que os ímpios têm adquirido, já entrou num processo de extinção. Tudo já está sendo destruído. Ninguém vai levar nada. Nada. Está num processo de extinção. E pior que isso, se você continua a leitura e vai até o final do capítulo, você vai descobrir, portanto, que Asaf chega à seguinte conclusão: embora ele inicia falando daquele jeito em relação aos ímpios,
Mas ele termina o texto dizendo, olha, eles estão em pé num caminho escorregadio. Ou seja, queridos e amados irmãos, se o ímpio não se arrepender, ele vai cair e a sua queda será feia. O texto diz que eles estão caminhando em um caminho escorregadio. E Asaf já tem uma outra visão. Ele entra na presença do Senhor e seus olhos abrem. Ele já tem uma outra compreensão. E eu quero exatamente convidar você, desafiar você a repensar o olhar que você tem dado para a sua vida. O que precisa mudar? Do que você precisa se arrepender? O que Deus precisa ainda trabalhar? O que você ainda precisa perder? Que dor você ainda precisará experimentar? Às vezes somos teimosos. Deus está sinalizando, Deus está dizendo, olha, isso aqui está pegando em você. É como o médico, muitas vezes, que vai dizer assim, cara, rapaz, para de fumar. Eu vou parar, doutor. Para de fumar. E Deus, vez por outra, está dando alguns toques. Muda de vida. É um filho que simplesmente pede, papai, até quando? Nossa, papai, eu fico com vergonha quando os meus colegas vêm aqui. Será que não é Deus usando a vida de um filho? Deus usando alguém da família? Alguns toques que são dados? Deus está falando o tempo todo. Mas enfim, o que eu quero nesta noite é que você possa repensar com respeito à necessidade de olhar a vida da perspectiva da eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado, mas observe bem, para aqueles que nele esperam. Que você decida, nesta noite, esperar em Deus. Abrir mão, exatamente, da sua ótica, da sua perspectiva. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Nós te louvamos, Deus, e exaltamos. Nós te agradecemos mais uma vez por quem tu és. E suplicamos nesta hora, Senhor, gera em nós este desejo pelas verdades eternas. Gera em nós, ó Deus, esta necessidade de percebermos, de olharmos, Senhor, para a vida com outro olhar. Deus nos ajude a termos mesmo uma relação com aquilo que o Senhor tem proposto para nós em relação à eternidade. Não permitas, ó Deus, que aquilo que é temporal esteja fazendo tanto estrago em nossas vidas. Não permitas, ó Deus, que aquilo que é desta vida esteja distanciando tanto cada um de nós da relação com o Senhor. Nós te pedimos, tenha misericórdia das nossas vidas. Abre os nossos olhos. Nos ajude, Senhor, a ter um olhar que seja genuíno, que seja real em relação a nós mesmos. Nos ajude, Deus, a ver a vida da tua ótica. E nos ajude, Pai, a que possamos dar lugar para que o teu Espírito realize aquilo que é o teu projeto. O teu projeto, o teu propósito, aquilo que sonhas em relação a cada um de nós. Pedimos pela visitação do teu Espírito na vida de cada pessoa que tem sido alcançada por esta palavra. Aqueles que estão em seus lares, que sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Aqueles que estão aqui, Deus, e estas pessoas tocadas pelo teu Espírito, ministradas, decidam nesta hora romper, ó Deus, com uma vida onde elas estão presas no aqui e agora, buscando simplesmente a satisfação e o prazer deste mundo, mas que estas pessoas busquem
e sonhem, Deus, exatamente com as promessas do Senhor. Oramos no nome bendito e santo de Jesus. E desta forma eu quero mais uma vez agradecer a você que está conectado conosco, desejando que você tenha uma semana abençoadora em que Deus possa surpreender você em tudo e que verdadeiramente, movido pelo Espírito Santo de Deus, você tome uma decisão, tendo esta convicção de que Deus tem algo muito maior. E dessa forma, a pandemia não vai te assustar tanto, a ansiedade não estará encontrando lugar na sua vida. Deus abençoe a todos nós, com oração e silêncio, estamos assim encerrados. Eu quero apenas convidar agora os queridos e amados irmãos, irmã Letícia, irmão Tiago já está aqui, irmão Nícia, nós queremos orar enquanto igreja, agradecendo pelos feitos do Senhor. E você que está aqui, se você pode, eu gostaria que você estendesse as mãos. Irmã, por favor. Estenda suas mãos, coloque essas vidas diante do Pai, suplique a Deus. Pai, nós te louvamos por tua graça, tua bondade. Te louvamos porque tu és o autor da vida. E tu sabes, ó Deus, do quanto que estas vidas são preciosas nesta família. Queremos colocar a vida da Eunícia diante do Senhor e expressar da nossa gratidão, Pai, por sua vida. Muito obrigado por mais um ano de vida. Deus, que esta serva continue disposta, sonhando, que esta serva continue, Senhor, enfrentando os obstáculos. Continua com as tuas mãos sobre ela, conduzindo os seus passos. Obrigado, Pai, semelhantemente pela vida da Letícia. O Senhor, em todo esse tempo de pandemia, guardou a tua filha. Obrigado, Deus, e nós continuamos a pedir que ela tenha êxito em seus estudos. Continua, Senhor, compartilhando os teus sonhos no coração da Letícia. E ela continue sendo, Deus, de fato, uma serva dedicada, comprometida com o Senhor, que compreende o projeto e o sonho do Senhor. E nada desta vida venha tirá-la da tua presença. Enche o seu coração de anseio e desejo por servir ao Senhor. Deus, muito obrigado por sua vida. Quero também colocar a vida do Tiago diante do Senhor. E eu quero te louvar, quero te exaltar por sua existência. Obrigado, Deus, porque é a tua palavra que diz que os teus sonhos são maiores que os nossos. Deus, o Senhor diz, eu sei os sonhos que tenho para vocês. Sonhos de paz e não de guerra. E, portanto, te pedimos que a cada dia o Tiago possa descobrir, compreender o projeto, o sonho do Senhor para a sua vida. Obrigado por esta porta que se abre. Tu és aquele que abre e fecha portas. E nós te pedimos, Pai, que neste tempo o teu filho continue juntamente com a sua família, sendo surpreendidos pelo Senhor. Continua abençoando, Deus, esta família. Continua com as tuas mãos sobre esta família, conduzindo os passos. Nós oramos no nome santo e bendito de Jesus. Deus os abençoe.